certamente você já ouviu falar sobre liberdade financeira. Hoje, estou aqui com o meu sócio, o Marcos Miranda, e a gente vai falar um pouquinho sobre um estudo de independência financeira que nós fizemos para um cliente nosso nessa última semana, tá? Então, eu trouxe aqui dois modelos principais de quando a gente fala de independência financeira, tá? O primeiro seria a perpetuidade. O que é isso no final do dia? Eu acumular um patrimônio e a partir desse momento, que eu vou determinar se é com 60, 65 anos, 50, eu vou ter uma renda mensal perpétua, desde que esse meu recurso ele seja investido a uma taxa de juros que a gente vai falar aqui. E o segundo modelo é quando eu consumo o patrimônio, ou seja, eu em determinado momento vou acumular um patrimônio menor do que nesse caso de perpetuidade, mas eu vou consumi-lo ao longo do tempo, tá? E aqui, né, a gente pode estimar uma idade para esse nosso cliente. Geralmente a gente coloca aqui 100 anos, como nós fizemos nesse modelo, porque não que a pessoa não possa viver mais do que 100 anos, tá? Mas tendo em vista a própria idade média do brasileiro, ela não é de 100 anos, está por volta aí de 77 anos de idade, tá bom? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês como que nós fizemos esse estudo e depois o Marcos vai me ajudar a mostrar para vocês a grande importância de ter uma segurança para que isso dê certo, tá bom? Então nesse caso, esse nosso cliente tinha 35 anos, ele falou para nós que queria se aposentar com 65 e a partir dos 65 anos, ele gostaria de ter uma renda de R$5.000 mensais, tá? Então, o que nós fizemos aqui? Se esse nosso cliente optar pela renda perpétua, ele deverá aportar ou investir R$2.000 por mês, dos 35 até os 65 anos, investidos a uma taxa de inflação mais 4,6% ao ano, onde ele acumularia um patrimônio de 1.492.000. Que investidos depois, né, desse momento aqui, quando ele vai falar, olha, Vitor e Marcos, agora eu parei, tá? Quero pisar no freio, eu vou aproveitar a minha vida. Então, a partir desse momento, ele vai investir esse capital a uma taxa de inflação mais 4%, tá? E aqui eu já estou colocando 4% líquida, e ele terá R$5.000 mensais vitalício, desde que ele tenha esse retorno nos investimentos dele, tá bom? O risco dele aqui é ele ter um retorno menor do que essa taxa, porque ele não conseguirá ter essa renda mensal de R$5.000, certo, Marcão? Exatamente. E aqui nós desenhamos o segundo modelo, como eu mencionei para vocês, que é o consumo patrimonial. Então, para ele conquistar e chegar nesse valor de R$1.116.626, ele teria que poupar R$1.500 por mês, tá? Durante toda essa trajetória, investidos a mesma taxa que eu mencionei aqui para vocês, de inflação mais 4,6%, para chegar nesse montante, tá? E a partir dos 65 anos é que ele vai usufruir desse capital. Mas lembra que eu comentei com vocês no começo do vídeo. Em algum momento esse dinheiro vai acabar, tá? E a gente projeta para que acabe com 100 anos. E aqui, Marcos, já tem um ponto que é muito interessante falar para vocês, que é o risco deste plano, tá? Por quê? Vamos supor que em determinado momento, ao invés de 5.000, esse nosso cliente utilizou 6, ou 7, ou 10, tá? O que vai acontecer? Ele não vai mais, esse recurso ele não vai mais chegar a 100, vai chegar a 98, 99 e assim por diante. E um outro risco, que a gente sempre fala que é iminente, é essa pessoa viver mais do que o que a gente projetou aqui, tá? Existe um caso bem emblemático aqui nesse modelo, que é o próprio Jorginho Guimbe, que foi um dos sócios aí, proprietários do Copacabana Palace, porque ele projetou na vida dele viver até os 75 anos e viveu até os 88. E aí, nesse meio tempo, teve que viver de favor na casa das ex-esposas e até mesmo em algumas pessoas dizem que ele viveu no próprio Copacabana Palace como sendo recepcionista das pessoas que entravam, tá? Mas, Marcão, tá perfeito aqui esse modelo, né? Acho que fica claro para as pessoas que a gente precisa poupar e etc.
Mas há um problema aqui, justamente nessa parte de acúmulo de capital. Exatamente. Que é se eu tiver algum problema aí durante esse período. Como que fica aqui? Esse mesmo cenário aqui, como o Vitor pontuou muito bem, o nosso cliente que procurou a gente para fazer esse planejamento, ele fez uma observação. Ele falou que ele possui dependentes financeiros e esses dependentes financeiros, para manter o padrão de vida deles, eles precisariam desse valor de R$1 milhão para que eles conseguissem manter o padrão de vida deles na ausência do titular, na ausência do provedor e o pilar financeiro da casa. Então, dentro desse exemplo, e hoje na Squad, né, por conseguir fazer esse planejamento financeiro completo, né, o cliente, a gente mostrou para ele a primeira necessidade de alcançar a liberdade financeira dele e ter a perpetuidade. No segundo momento, como alcançar a liberdade financeira e esse valor ter rendimentos até os 100 anos. Só que ele mencionou o ponto de proteger a família dele caso alguma coisa aconteça dos 35 até os 65 anos. Então, dentro disso, o único ativo hoje no Brasil que alavanca o seu patrimônio em tempo zero é a questão do seguro de vida. Então, nesse cenário, a gente fez um seguro de vida para ele, personalizado, porque ele falou que precisaria de um valor de R$1 milhão para a família, da idade inicial do plano, dos 35 anos aos 65. Porque se ele vier a faltar no meio desse caminho, tanto a reserva que ele consolidou dos 35 aos 65 passa para a família, e aí o seguro de vida vai ajudar na ferramenta de sucessão, para que a família receba esse dinheiro com liquidez, e consequentemente tem o complemento do R$1 milhão para manter o padrão de vida deles. Dentro disso, um cálculo de seguro de vida, né, para a morte, de 35 aos 65 para garantir R$1 milhão é apenas R$350 de média. O que eu quero dizer com isso? Dos 35 aos 65 anos, esse nosso cliente vai pagar R$300 a R$350 de prêmio segurado. Gente, a gente está falando aqui no plano A de perpetuidade, R$2 mil por mês, mais 300 a 350, dando um total máximo aqui de R$2.350. Consequentemente, no plano B, esse valor é ainda menor, porque ele não vai precisar do valor para a vida inteira. Então, esse valor somado seria de R$1.850. Para não proteger a família, vale a pena correr esse risco? Exato. Então, isso que a gente mostrou para o cliente o tempo todo. Então, fazendo a contratação do plano, a gente tem certeza que nesse período de 30 anos, se acontecer alguma coisa com ele, a família vai estar protegida e, consequentemente, esse acompanhamento é importante porque a gente não só pode diminuir os capitais segurados, como acabar com o seguro por um período inferior aqui aos 65 anos e, consequentemente, o cliente vai alcançar a liberdade financeira. Que é o nosso grande objetivo. Infelizmente, Marcão, aqui no Brasil ainda se tem muita aversão, né? Aversão ao produto seguros. Mas quando a gente faz um estudo de independência financeira completo, nós temos que ter essa segurança, tá? Durante justamente esse período de acúmulo de capital, para conseguir chegar nessa segunda etapa de um planejamento, que é o usufruto do dinheiro, né? É o usufruto desse momento. Então, pessoal, pensem muito sobre isso. Se a gente pegar aqui, é uma fração do que essa pessoa está poupando e ela vai assegurar a família de que, se em algum momento tiver algum problema durante esse período, a família está assegurada de chegar lá no valor que ela precisava para poder viver de renda, tá? Então fica a nossa mensagem aqui, sempre, de você buscar um profissional de patrimonial, seguridade, como o Marcos faz aqui para nós. Busque um assessor de investimento que vai entender toda essa sua vida financeira, te ajudar a planejar principalmente o seu futuro, tá? E um detalhe muito importante, né, uma mensagem final, complementando o que o Vitor falou, é exatamente isso. Um produto de planejamento financeiro, ele tem que ser personalizado,
E a questão de patrimonial, para dar essa segurança, não só pessoal, mas familiar, ela tem que ser independente. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que vai olhar não somente para uma seguradora, mas que vai fazer essa consultoria dentro de várias seguradoras para poder entregar o que tem de melhor para o cliente. É isso aí, pessoal. Até a próxima. No próximo vídeo aqui, eu e o Marcão, a gente vai falar muito sobre sucessão, tá? Então fique atento, compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você gosta. E por favor, se tiver alguma sugestão, deixa aqui nos nossos comentários. Um grande abraço. Boa noite.